Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu queria fazer um bate-papo aqui rápido sobre a diferença, tá, dentro da sociologia clássica, dos três grandes pensadores, tá? A diferença entre Durkheim, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Muita gente, ao notar a diferença óbvia, porque há uma diferença entre no objeto de cada um, na forma de pensar a realidade social, tá? E nas conclusões. Mas há uma linha que integra os três. Os três são pensadores sociais, são pessoas de outras áreas que vão entrar na perspectiva de pensar o social. Essa é a primeira coisa em comum. Segundo, os três, tá bom? Constroem métodos, de certa forma, científicos, ou seja, que podem ser contestados em pesquisas empíricas. Os três tentam realizar pesquisas empíricas. Tá? Durkheim faz pesquisas empíricas. Tá? Weber faz pesquisas empíricas. Marx ele faz pesquisa muito empírica de forma indireta, mas trabalhando com dados estatísticos o tempo todo. O tempo todo. As notas do Capital estão mostrando isso, tá bom? Então não é puro, não é fruto de especulação. Então, mas o que há de mais em comum nos três, eu vou começar pelo que há de mais em comum, é que os três traçam um perfil da modernidade. Aquilo que Zygmunt Bauman chamaria, depois, no início do século XX, de modernidade líquida, de modernidade sólida. Esta modernidade, que Marx chamou de capitalismo, Weber chamou de modernidade, ou de capitalismo racional, Durkheim chamou de sociedade industrial, ou uma sociedade onde a solidariedade orgânica predomina. Então, ambos fazem uma análise da modernidade, tá bom? Então, há uma análise da modernidade em ambos não, em todos os três, tá bom? Essas são as similaridades. As diferenças são imensas, gente, por favor. Olha só. Para Durkheim, o seu objeto é o fato social, que pode ser tomado como coisa. Durkheim está preocupado em construir uma sociologia acadêmica. Weber também. Mas enquanto para Weber o seu objeto é a ação social, olha só, Durkheim desenvolve um método funcionalista, ele está preocupado com a função do fato. O fato para Durkheim é independente, tá? E é puramente objetivo. Para Weber, a ação social, ela está correlacionada com fenômenos outros, como os culturais, e ela tem um caráter subjetivo. Há um elemento da intencionalidade do autor, há um elemento da causa ligada à expectativa da ação. Durkheim não está preocupado com isso. O fato social é e é o que é. Tá certo? Isso, e nos estudos deles isso é muito bem mostrado. E Marx? O que é que Marx está estudando? Marx ele passa por várias etapas. Quando ele constrói o Capital, e daí extraímos o grosso da sociologia de Marx, Marx está preocupado em como pensar a origem do sistema capitalista, né? E como é que funciona essa sociedade, como é que funciona o que ele vai chamar de estrutura. E qual é o objeto de Marx? O objeto de Marx é o capital, é o capitalismo, que está ligado ao capital, que está ligado à mercadoria. E nessas interrelações, Marx diz, há relações sociais entre a estrutura, as forças produtivas, né? As forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são as forças que movem a indústria, o comércio, o serviço e assim por diante. E as relações de produção são as relações que os homens travam nos processos das forças produtivas e entre si. Nesse conjunto de fatores se constitui o capitalismo, a forma como o capitalismo explora, se constitui um conceito que eu ainda não discuti, e nem vou discutir, porque eu discuti, na verdade, muito rapidamente, mas não vou aprofundar agora, que é o conceito de luta de classes. Então, nessa perspectiva, tá,
a forma como cada um constrói objeto e método é diferente. Alguns autores no final do século, meados para frente do século XX, tentaram juntar Marx e Weber. Né? É o chamado marxismo weberiano. Tem um brasileiro chamado Karl Louvi, que tem até alguns textos sobre isso. A escola de Frankfurt juntou Marx e Weber muitas vezes. Quando, por exemplo, juntou a discussão sobre ideologia, fetichismo e alienação e a discussão sobre racionalidade, burocracia, a jaula, a crosta de ferro, mostrando que a sociedade moderna era uma sociedade onde a dominação se dava pela ideologia, mas a partir do mundo administrado. Um mundo onde o poder se dava a partir das organizações, né? A partir das organizações, a partir da burocracia, a partir de uma racionalidade que prendia o homem, mas ao mesmo tempo o aliena. Daí porque os grandes estudos sobre a indústria cultural de Adorno, Horkheimer e todos os seus Marcuse, né? Walter Benjamin, né? Um dos grandes desses nomes vivos é Jürgen Habermas, tá? Axel Honneth, figuras que povoam o pensamento, né, ainda mais pungente da chamada Escola de Frankfurt. Mas esse é outro assunto. Estou mostrando para vocês que tem como ter ponte entre eles, mas são pontes. Pontes são caminhos onde você passa. Durkheim forma uma escola sociológica, Weber forma uma escola sociológica, Marx podemos extrair uma escola sociológica. Extrair. Marx não era sociólogo. Tá bom? Então, isso é para esse, né? Vamos chamar isso de tic-tac. Vamos chamar isso de um rápida tira-dúvidas, para você ter essa compreensão dessa diferença, tá bom? Só lembrando, você tem que lembrar disso. O que diferencia os autores é o objeto. Então, um está preocupado com fato social, o outro está preocupado com ação social, o outro está preocupado com luta de classes, com as relações dentro do capitalismo. O método é diferente. O método de um é funcionalista, tem um caráter orgânico, né? Caráter orgânico. O de Weber é eminentemente compreensivo, ele está preocupado com a intenção da ação social, tá? O primeiro é Durkheim, né, que eu falei. E o terceiro, ele se autodenomina materialismo histórico e dialético. Ele está preocupado com as contradições internas das relações sociais, com essas contradições internas e as relações materiais de existência, né? Economia e como as forças produtivas, as relações de produção funcionam. No fundo, como eu disse no início, todos os três estudam a modernidade, o capitalismo, a revolução industrial, suas causas, suas consequências e como é que se descortina o mundo de hoje, tá bom? Obrigado e até a próxima.